Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live. Eu sou a Luísa, diretora da consultoria de RH Hábitos, e essa semana e a próxima nós estamos fazendo aqui no Instagram uma feira online de profissões. Então, todo dia a gente vai bater um papo com um profissional de uma área diferente, vocês vão poder interagir, tirar dúvida e conhecer aí várias carreiras, tá bom? O nosso convidado de hoje é o André Felipe. Ele tem 29 anos, ele é diretor teatral da companhia JS e também é gestor de marketing. Iniciou seus estudos de administração pelo Centro Paula Souza. Logo em seguida, engatou uma faculdade de marketing. E, em paralelo, sempre ativo com a carreira artística. Ele se formou pelo Centro Cultural de Caieiras em teatro, fez teatro musical pelo espaço Vivarte e dança e cursos de férias pelo estúdio Broadway. Atualmente, ele está fazendo pós-graduação em gestão de negócio, com foco em competência comportamental. E também trabalha como consultor de marketing e social media, prestando serviço para as duas empresas. Então, vamos chamar o nosso convidado de hoje. Vamos aguardar o André. Boa noite, André! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô tranquilo. Boa Então, noite, pessoal. boa noite, muito obrigada por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar, né? Ontem eu ouvi um pedacinho do rapaz que estava ontem falando o quanto é importante a gente falar da nossa carreira, né? Às vezes as É, pessoas conhecem, mas não sabem tudo, né? E que legal poder falar. Muito obrigado, Luísa. imagina. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, né, de falar sobre a própria carreira. Também acho interessante. Então vamos lá. Fiz um resumo aí da sua apresentação, mas fale aí mais, né, de uma forma mais detalhada, quem é você, o que você já fez, para contextualizar aí o tema da live, para a galera que não sabe nada da área de marketing, nem na área de direção teatral, como é que você foi de uma área para outra, como que é trabalhar nessas duas áreas em paralelo, conta aí para a galera. Bom, então eu me chamo André, eu tenho 29 anos, como você falou. E eu sempre fui muito ativo nessa questão artística e nessa questão também mais administrativa. Eu gostava muito, sempre gostei muito. E, e aí eu comecei minha carreira, na verdade, quando administração. Eu conheci um professor que eu posso dizer que ele foi o que me deu um empurrão, assim. Ele pegou e falou assim, André, você gosta de marketing? Você, você parou para pensar nisso? E eu falei, não, nunca eu tinha parado para pensar. E ele falou assim: investe. Talvez você perceba que vai dar certo. E eu peguei e falei assim: ah, coisa de professor, né? Aí ele passou pra gente um projeto grande do trabalho de marketing. E eu comecei a fazer aquilo com muita vontade, com muito ânimo. E aí, no final desse trabalho, eu falei assim: professor, você me ganhou, hein? Eu vou para essa área. Me E convenceu. aí eu falei assim: pô, eu preciso fazer isso. E aí foi quando eu fui fazer marketing, me apaixonei. Eu falo que é uma área que eu tenho muito amor, muito zelo. Só que paralelo a isso, eu sempre estive com a arte, né? Então, mesmo fazendo administração, eu fazia curso de teatro. é, eu fiz algumas audições para fazer musicais on Broadway e assim, não fui porque eu tinha começado meu projeto social, que é a companhia. Então, as duas coisas estavam sempre muito ali presentes. Até que eu falei assim: bom, não existe lugar melhor para eu poder executar o que eu estou aprendendo do que no meu próprio projeto. Então, hoje, além de diretor, eu também trabalho com toda essa parte do marketing da minha companhia, que eu me sinto honrado. Assim. Falo que eu adoro isso. Né? Eu tenho pessoas que me ajudam, mas eu sempre estou ali, né, encaminhando tudo.
E foi dessa forma que eu cheguei até onde eu estou. E, bom, e aí a gente vai conversando aí ao longo da nossa live. Muito legal. E como é que você escolheu essa área artística? Que é de marketing, você já comentou um pouquinho, teve um professor ali que incentivou você. E essa parte artística, você já nasceu com essa veia artística? Como é que foi? Bom, na quarta série foi quando eu recebi meu primeiro convite para participar de uma peça. E eu ia ser uma figuração. E o menino principal, ele tava com muita dificuldade. E aí a professora falou assim, André, pega as falas dele também, caso aconteça algum problema. Eu falei, tudo bem. E aí ficou acertado que a gente dividiria as apresentações. E aí ele começou a passar muito mal, precisou sair da peça. E a professora falou, então você vai ficar como protagonista. Eu Ah, gelei. já era protagonista. Já era, ele era protagonista. Eu gelei na hora, gelei. Só que eu percebi que eu gostava daquilo. Fiz a peça, quinta, sexta, sétima série, eu sempre estive envolvido em peças na escola. Até que eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer o curso, né, na cidade onde eu morava até então, que era em Caieiras. Falei, eu vou fazer o curso. Comecei a fazer o curso, me apaixonei, mas não para carreira, né? Fui para o seminário, passei um tempo no seminário, onde eu pude aprender muita coisa também, até mesmo em relação à arte, porque um dos padres que era o nosso diretor, que é o padre Sérgio, ele que é dos Salesianos, inclusive, ele tem uma veia artística gigantesca, então ele me ensinou a cantar e foi ali meu primeiro start para eu gosto muito disso também. Quando eu voltei, eu quis me profissionalizar e aí eu fui procurar escolas para isso, né? E aí foi quando eu montei meu projeto e eu falei assim, é nesse caminho que eu quero ir, entendeu? Mas como surgiu a ideia do seu projeto? O que que é o seu projeto? Conta pro pessoal. Bom, meu projeto é uma companhia de teatro musical. Surgiu dentro do local onde eu trabalhava, então eu trabalhei no Instituto Dom Bosco durante 8 anos. E no meu segundo ano que eu estava lá, surgiu a probabilidade de fazer um trabalho com eles. Ainda não era algo certo, quando então o meu atual chefe, meu chefe, naquele momento, falou assim: ó, André, você cuida de uma apresentação pequena, tal. Eu falei assim, tudo bem, cuido. Eu falei assim, não, não vai ser nada demais, né? E aí eu falei assim, olha, seu José, eu posso fazer um teatro musical? Ele olhou pra minha cara, tipo assim, oi? Um teatro musical? Faz, faz. E aí eu fui fazer, né? Peguei, eu tinha 50 alunos interessados naquele momento. 50 alunos. 50 alunos. Foi assim, loucura. Eu nunca tinha trabalhado com isso na vida. E aí, do nada, eu tinha 50 alunos para dirigir. Mas eu tinha uma ajuda de um aluno que estava ali, que me ajudou muito. Ele entendia bastante sobre essa área também já. E aí foi quando a gente começou a conversar mais sobre isso. E aí, no ano seguinte, eu falei assim, olha, eu quero que esse projeto continue, tanto aqui quanto fora. E aí eu comecei a trazer ex-aluno para fazer parte. E aí fiquei durante uns 3 anos com esse vínculo no Dom Bosco. E aí depois eu precisei sair para ser uma companhia independente. Então hoje a gente 100% sai correndo atrás de investimento, de parceria para conseguir fazer os musicais. E a ideia, Luísa, dessa companhia é exatamente levar a cultura aonde não tem. Então a gente tem um espaço hoje cedido na Fábrica de Cultura, ali do Jaçanã. Então a ideia é que as pessoas conheçam não só o nosso trabalho, mas o que é a arte no geral, né? Então isso me ajudou muito. Eu falo que uma das coisas que mais me liga marketing e a minha companhia, o meu lado artístico, é a criatividade, né? Eu percebi que eu desenvolvi muito isso em marketing e eu trago isso para minha realidade artística assim muito grande. E hoje é uma das competências mais valorizadas aí no mercado, a criatividade. É muito Exatamente. demandada atualmente. Então, assim, eu busco sempre, por exemplo, se eu vou fazer uma montagem
que já foi feita, um Rei Leão, uma A Pequena Sereia, enfim. Eu sempre busco trazer algo diferente, propor algo novo, né? Eu busco sempre inovar, falar o que que aquilo eu posso fazer diferente. Quando é uma peça minha, porque eu também trabalho com peças autorais que eu escrevo, aí eu sou 100% criativo e aí vai. Mas quando é uma coisa que já tem uma coisa, já é pré-moldado, né? Querendo ou não, você pega uma história que já é pré-moldada, assim, eu tento dar meu toque de criatividade, assim. Imagina. E atualmente, o que que você está em cartaz, nessa parte teatral? Quem quiser conhecer um pouco o espaço, como é que funciona? Então a gente tem um canal no YouTube chamado Cia Teatral JS. Tem no Instagram, Cia Teatral JS. Atualmente, nesse período de pandemia, né, eu venho produzindo alguns conteúdos para o YouTube, são coreografias, né, com pouquinhos de pessoas, assim, que eu vou juntando, que dá pra gente fazer. Mas antes, eu estava com o musical praticamente pronto. Eu ia estrear 2 semanas depois, só que aí veio a pandemia bem no meio, que é um musical autoral que trabalha o assunto LGBT. Tá. Então, média que fala sobre esse assunto e tem um recado incrível. Nós retomamos neste sábado passado os ensaios, mantendo, né, com todo o protocolo de segurança. Né? A gente está fazendo ensaio agora na rua, porque facilita para a gente o espaço. Então, a gente tem uma rua que é muito próxima de um dos atores, que é sem saída. Então, a gente consegue ampliar as cenas para que a gente consiga retomar esse ensaio. Né? Mas estima-se aí que dezembro, janeiro, eu tenho essa peça já pronto para apresentação. Muito bom. E quantas pessoas tem no grupo hoje? Hoje nós temos 35, né? 35 já? Bastante gente. Que legal. Eu falo que é uma conquista diária. Tem muitas pessoas que nos procuram. Infelizmente, pela estrutura, pelos musicais, eu não consigo ter 70, 80, não dá. Então eu sempre vou dosando, né? Mas vem muitas pessoas pelo Insta perguntar. E eu sempre falo assim, olha, entra mesmo em contato, até porque surgem oportunidades, né? Tem hora que um dos atores precisa sair porque precisa trabalhar de sábado. E aí eu tenho que reajustar, né? Eu tenho aí ó, a Dani, que tá aí na live. Beijo, Dani. Dani vem ajudando muito, né? Ela é uma das pessoas que hoje está nas minhas relações públicas, né? Até estava brincando com ela um pouquinho antes. Tem o nome da peça, assim. O pessoal perguntando o nome da Estou perguntando qual é o nome da peça. Já Chama-se pode divulgar ou ainda não? Pode. Chama-se O Direito de Amar. Não é porque eu escrevi, gente, mas está lindo. O texto é muito bonito, as músicas são muito bonitas e a mensagem ela é incrível. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho, assim, é de trabalhar com algo que tenha uma mensagem e que vai impactar as pessoas quando elas verem. E como é que foi? Voltando um pouquinho, porque eu acho que muita gente pode ter essa curiosidade. Como é que foi da ideia de montar um grupo próprio para o planejamento para virar alguma coisa concreta? Como é que foi esse processo? Bom, eu não tinha muito essa noção de planejamento, né? Eu falo que na teoria eu sabia, né, o que era um PODEC, mas na realidade a gente não estava aplicando, né? Eu só fui. Eu acreditei muito nos jovens que eu tinha e acreditei que eles poderiam fazer algo incrível. Uma das coisas que eu mais gosto até de falar é porque eu acredito muito no potencial que existe dentro da periferia, né? Em especial da Zona Norte, ali onde eu trabalho. Porque, querendo ou não, eles são carentes dessa questão cultural. Então, eles têm muito talento, muito, muito talento. E só me vi fazendo. Eu simplesmente me vi falando, pessoal, olha, vamos fazer assim, assim, assado, vamos organizar dessa forma. Os primeiros insights de musical foi de escrever texto olhando o filme, assim, sabe? Parando 700 milhões de vezes e lá, escrevendo, sabe?
Então, foi assim meu primeiro processo. Hoje, não. Hoje eu tenho toda uma equipe também que me ajuda, né? A gente tem contratos, né, de serviço voluntário, por ser um projeto e tudo mais. Bacana. E quais foram os maiores desafios aí? Você? Tá tudo bem? Acho que voltou. Tinha travado, Ah, ótimo. agora voltou. Para Os você? maiores desafios, ótimo. Eu acho que um dos maiores desafios é financeiro, né? Para contar uma história, o figurino é extremamente importante. Então, a gente precisa correr muito atrás disso. Então, a gente sai vendendo rifa, fazendo vaquinha online. Então, o financeiro, para mim, ainda é uma dificuldade muito grande. Tá. Porém, de estrutura, em termos pessoais, eu não tenho. Eu tenho pessoas incríveis comigo. Assim, meus atores são maravilhosos. Então, de perrengue, coisa assim, é o financeiro. Que é o mais que mais pega. O que mais pega? Tá. E hoje os recursos de vocês vêm desses movimentos que vocês mesmos vão atrás. Uma coisa bem proativa. A equipe toda E participa, elabora da ideia, faz a coisa acontecer. todos eles têm essa ciência, né? Quando eles entram, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião para explicar como funciona o projeto. Alguns, né, os que trabalham, assumem os seus figurinos, né? Falam, olha, André, eu assumo meu figurino, não tem problema. E então isso facilita bastante. Quem não trabalha, a gente vai juntos, né? Olha, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma rifa, uma vaquinha. E aí a gente vai juntando tudo isso de uma forma muito tranquila para que eles consigam participar e ficar tudo bonito, assim. É Mas uma ele. família, praticamente, né? Oi? É uma família. É uma família. A JS é uma grande família e a gente vai se ajudando muito. É uma coisa que eu não posso reclamar é que eles não correm atrás. Pelo contrário, tem vezes que eu falo assim, olha, gente, eu não consigo fazer. Eu consigo até aqui. E aí eles abraçam ideias e vão fazendo. Legal. E o que você mais gosta na sua profissão? Bom, o que eu mais gosto? Difícil responder essa pergunta. Em termos de ser diretor, eu acho que eu gosto muito dessa questão de poder unir a arte e as pessoas, né? Eu acho que é muito válido quando você tem essa iniciativa de querer unir algo. Então eu uno pessoas e arte e isso para mim é incrível. Enquanto profissional de marketing, é ver o resultado, né? O resultado no sentido do igual agora que eu estou trabalhando um pouquinho mais ativo nessa questão. Eu tenho 2 clientes que eu estou trabalhando agora e que eu vejo no olhar deles era isso que eu queria, né? Você acertou em cheio. É lógico que existe toda uma caminhada até o cliente falar assim, olha, eu tenho um que inclusive ele é um pouquinho mais difícil no sentido de tá legal. E eu falava, não tá legal, porque se você tá falando assim, tá legal, não, você tem que falar assim, oh, era isso, sabe? Tá E ótimo. eu busco bastante isso pro meu trabalho de marketing, assim. E na parte de marketing, o que você faz? Quais são os serviços que você presta? Então hoje eu estou trabalhando é uma consultoria no social media, né? Tá? Como são 2 empresas, com uma empresa eu estou trabalhando mais essa questão de consultoria, de gestão mesmo, de ideias. Eu parti do zero, é uma empresa que é nova, então eu parti do zero. Então, nome,
logo, elaboração de estratégias de venda, pesquisa de mercado. E com a outra empresa, estou trabalhando mais essa questão de social media. Então, cuidar das redes, montar as redes, trabalhar com engajamento, um pouquinho desse trabalho mais midiático aí. Então vamos explicar melhor para a galera o que é um social media, que é uma profissão aí que está super em alta, perspectiva para o ano que vem, que vai bombar, uma das carreiras mais promissoras. Agora explica para a galera o que faz um social media e o que o social media precisa ter de competência para poder entregar um resultado para o cliente ou até mesmo algum projeto que ele seja convidado aí a participar. Bom, o social media é quem vai cuidar e vai gerir, né, as redes sociais, né? É uma carreira que, na verdade, é muito recente, né? Até porque quando a gente fala de mídia, a gente vê a potencialização dela agora. Então, uma das principais competências é você ser organizado, né? Você saber os horários, porque para cuidar de uma rede você precisa entender algoritmo, você precisa entender engajamento, você precisa entender sobre o público-alvo, né? Então, onde está, como conversar com ele, como estar, como ter essa relação, né? Como criar essa relação marca e público. Então, esse é uma das competências que eu acho que o social media tem que ter. Mas, principalmente, você gostar. Eu falo que eu preciso amar o que eu faço. Eu sou esse tipo de profissional. Se eu não amar o que eu faço, eu não Não consigo, rola. eu não consigo fazer. Não sei por quê. Então, é imprescindível, né? Ele facilita a interação entre a empresa e cliente, né? Dentro do mundo virtual que hoje nós temos. Ele cria as demandas também. Então, o social media tem todo esse trabalho estratégico, né? E o assim, em termos de parte teórica de estudo, o que você precisou estudar para atuar como social media? Além do marketing tradicional, alguma outra ferramenta, alguma competência, algum curso? O que você indica para quem está pensando em trabalhar com isso? Então, eu sou formado então, em marketing. A primeira coisa que, pelo menos eu acredito que precisa ter, né? Você ter essa base do marketing. Hoje em dia, existe cursos de social media, que é para você aprender a trabalhar somente com mídias. Eu fiz um curso recentemente voltado para isso, voltado para mídias sociais, e isso me ajudou bastante. Até então, eu nunca tinha pensado em trabalhar com social media, que chegou na minha vida. Foi junto Chegou com a pandemia? junto com a pandemia. Eu falo que eu consegui 2 empregos, né, no meio de uma pandemia, porque assim, veio um rapaz e ele tinha um irmão que tinha uma empresa também, e aí eu comecei a fazer com os dois. Eu falei, ó, não é o mesmo trabalho, quando eles me falaram, não é o mesmo trabalho. Então com você eu parto daqui e com você é outra coisa. E aí foi quando eu fui fazer curso, não tem curso de social media, porque você precisa entender sobre essa questão muito de algoritmo, de como funciona, de como aumentar o seu engajamento no Instagram, por exemplo, né? Isso me ajudou muito, porque por mais que eu conhecesse, né, quando você faz marketing, você tem um pouquinho de noção de tudo isso. Sim. E quando você faz um curso específico de social media, você, tipo, abrange mais, né? O seu leque de opções, e aí você começa a perceber, nossa, quanta coisa errada que eu fazia, né? E eu acho que o mais interessante, Luísa, é porque muitas pessoas acham que é fácil ser um social media, né? É fácil você ter uma rede social. E fazendo o curso, eu comecei a perceber que não é qualquer um, né? É um trabalho. É um trabalho, e é um trabalho que você fica assim. E o que é mais legal é porque você vê o resultado. Inicialmente minúsculo, mas você aplicando aquilo de uma forma organizada, coerente com a ideia da sua marca, né, ali, você vê um boom,
né? E isso é muito legal. Então, eu acredito que seja essas duas competências. E hoje também eu curso pós, né, de gestão de negócio. Então, me facilitou muito essa questão de compreender o comportamento dos clientes, né? O que o meu público-alvo espera e como negociar com eles. Então, isso me facilitou. Fala um pouquinho aí dessa pós, que eu achei bem interessante o título da pós que você está fazendo. Conta Bom, aí, quem chegou agora. então minha pós é uma pós-gestão de negócios com foco em competência comportamental. Eu vou para o meu nono mês, né? Finalizando meu segundo semestre aí. O que eu já vi, né? Que eu pude aplicar muito isso na minha vida também. Como negociar, né? Uma coisa que eu também achava besteira. E aí eu percebi que existem técnicas de negociação. Sim. E assim, né? Isso foi muito legal, mas principalmente eu vendo um pouquinho agora sobre a transformação digital, né, que foi um dos assuntos que a gente já trabalhou, transformação digital, vendo a potência da indústria 4.0, vendo o quanto o cliente precisa de você enquanto marca, enquanto produto, serviço, e o quanto você também precisa compreender ele para você servir um bom serviço e um bom produto, né? Então, vem me ajudando muito essa pós. Mudou uns 40% de muita coisa que eu pensava, A né? visão que você tinha Então, que eu em tinha, relação à rede social, marketing, o relacionamento em geral. no geral. Eu falo porque, assim, eu vi coisas básicas, por exemplo, que eu pelo menos vi desde a administração, que é uma análise SWOT, e como aplicar isso de uma forma para agregar cada vez mais valor, entendeu? Então, uma coisa que eu vi, né, por exemplo, análise SWOT eu vi em administração, eu vi em marketing, eu dava aula disso também, e eu nunca tinha olhado ela como um potencializador de agregar valor, sabe? De mostrar para o seu cliente ali claramente quem você é, né? E isso me ajudou muito, isso está me ajudando bastante. E é uma delícia fazer essa aula, gente. Eu tô amando a minha pós. Quem tiver pergunta por André, pode mandar, tá? A gente vai parando aí ao longo da conversa para responder perguntas. Mandem coraçãozinho, porque o Instagram entende que o conteúdo é relevante e vai entregar essa live para mais pessoas, aproveitando que eu estou aqui com um especialista na parte de social media, que pode me ajudar. Então, ó, dedinho aí no coração, aviãozinho, manda para a galera aí, é um assunto muito interessante, essa questão de marketing, mídia social, algoritmo. Eu costumo falar que hoje todo mundo de toda a área precisa entender de algoritmo, precisa entender de dados, porque Dúvida. é um caminho sem volta, né? Hoje não tem mais como você gerenciar um negócio ou gerenciar a sua própria carreira sem ter conhecimento de dados e de algoritmo. Eu Já, sempre falo sobre isso aqui nas lives. É bom ter mais alguém aqui para é, reforçar comigo isso. e toda vez que eu vejo você falando, eu falo assim, muito bem, Luísa. Porque é exatamente isso, né? Hoje, se a gente não. Primeiro que existe uma inconstância muito grande do algoritmo, né? Então, muitas pessoas que entendiam, por exemplo, do Instagram, né? A gente está usando aí o Instagram como ferramenta. Entendia do Instagram inicialmente, mudou muito, né? O Instagram hoje tem muito difícil. Era fácil antigamente. Tudo bem? Oi? Tudo bem aqui. Acho que travou um pouquinho o seu, mas acho que daqui a pouco volta. Voltou aí, André? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Oi? Tô ouvindo, tô ouvindo. Agora Tô foi. ouvindo. Voltou.
esse Instagram. E tem alguma dica aí que você possa dar para a galera que quer melhorar aí o engajamento no Instagram? Que dica que você pode dar? Vamos lá. Eu acho que assim, vamos pensar numa rede social aberta, né? Perfil público. Uma coisa que ajuda muito são essas enquetes, né? O fato de você ter uma relevância, uma conversa com o seu público, isso já faz disparadamente o seu perfil ser engajado, né? Então, qualquer coisa que faça o seu público interagir com você já aumenta muito seu engajamento. Então, seja através daqueles quiz, né? Seja através daquelas enquetes, seja através daquelas caixinhas de pergunta, ou seja, o estimular, né, o seu público a falar com você faz com que o seu engajamento cresça, né? E aí também tem os horários, né? Horários são muito importantes para você postar algo, né? Tanto no Stories como no seu feed, né? Hoje a gente tem a ferramenta do Reels, né? O Reels ele é 1000 vezes mais rápido, né? Então, assim, eu até brinquei esses dias na página da minha companhia. Eles postaram um Reels, né? E em 2 dias tinha 1.800 visualizações. Uau! E aí eu brinquei com eles, eu printei, né? Eu falei assim, olha aqui, gente, é isso, vamos lá, entendeu? E aí a gente o Rios, se eu não me engano, uns 30 seguidores, assim, em 2 dias, né? Porque faz, né? Alguém me perguntou se... Ah, tá. Olha, É o perguntar... Wendel. O Wendel é nosso designer, ele que cuida do Instagram aqui. Olha, profissional também. Eu fiz marketing presencial, né? Fiz administração marketing presencial. A minha pós eu faço EAD, né? O curso que eu fiz de social media, eu fiz EAD também. Primeiro primeiro por dois motivos. Financeiro, e também por uma questão de ir, sentar numa sala de aula. Hoje eu não tenho tanta... Não sei se... Eu não vou dizer paciência, mas acho que o meu cérebro consegue processar melhor aqui eu e ele fazendo, né? O aprendizado é melhor. Sim, né? Até então, eu sempre achava que o fato de conversar com o outro me ajudava a compreender melhor as atividades. E eu fiquei com muita dúvida, né? Quando eu fui fazer minha pós, inclusive, começar em dezembro, eu perguntei muito para minha atual coordenadora, a Rosana, que ela tinha feito a pós dela EAD, e eu falava assim, Rosana, mas você aprendeu mesmo? De Tem verdade. esse preconceito ainda, né? E ela falou assim, André, sim, né? É... Aí eu parava, não, mas você tem certeza? Como é que era? E ela contou assim da rotina, né? Ela, olha, André, eu parava dentro do meu quarto e eu estudava mesmo, sabe? Eu fazia como se eu tivesse exatamente na sala, né? Então, me desligava do externo e ficava ali. E ela falou para mim, André, você consegue fazer isso, né? Você é uma pessoa muito comprometida com as coisas que você começa. E aí na verdade, inclusive era para ter começado o ano retrasado. Não, é o ano passado. Mas por causa desse preconceito de AD, eu fiquei Tô protelando. protelando. E ela foi, e ela foi falando, André, você consegue, vai, tenta, você vai perceber. E hoje eu falo que eu não sei se eu teria ido tão bem se eu estivesse fazendo presencial, porque eu amo. Eu me tranco no meu quarto, ou quando eu estou na sala mesmo, eu falo assim, mãe, eu não tô em casa, tá bom? E coloco o fone e estudo, que é uma beleza, assim. E aí mergulha no.
Exatamente. Ah, sim, depois me manda no direct o. É o William? Entendeu? É. É, tá. Me manda um direct que a gente conversa. Que aí eu te passo, sim. Mas é muito isso, assim, o EAD, ele, na verdade, eu tinha muito bloqueio, né? Mas, acabou de falar, EAD é o futuro, gente. É o futuro. A Honório Consultoria também falou que está fazendo duas pós ao mesmo tempo. As duas EAD. Dá para aprender normal, mas tem que ter disciplina. É, o segredo é disciplina. 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 Você precisa acordar e falar assim, eu vou para minha sala de aula. Não dá para Exato. você tipo, ficar fazendo aqui, atendendo. Não dá. Não dá. Eu tive uma aula que o professor ele pediu para que a gente desligasse tudo. Desliguei o celular, foi acho que a primeira, a segunda aula. E aí ele fez a aula e tal. E ele perguntou como foi, né? E ele fez alguns questionamentos. E eu falei assim: olha, é isso. É exatamente isso que eu precisava. Então hoje, quando eu vou, né, eu uso o período da manhã, que é quando eu estou mais animado. Energizar. Exatamente. Eu super estudo de manhã, assim, e é muito gostoso estudar de manhã. Mas também Mas me tem geral. bastante gente ainda que tem bloqueio mesmo com EAD. Eu tenho preconceito. Eu confesso que eu também tinha. Mas com essa pandemia também eu fiz uma série de cursos online, eu aprendi muita coisa estudando online e realmente dá para aprender sim, mas vai depender mesmo da dedicação e da disciplina. É que nem a questão do home office, né? Exatamente. Tem gente que está produzindo muito melhor em home office do que no escritório. Olha, eu falo que assim, eu não vou dizer porque esses são trabalhos diferentes, mas quando eu estava no Dom Bosco e aí eu precisava de repente fazer alguma coisa, eu acho que o meu cérebro travava um pouco. E aqui em casa eu percebo que o meu cérebro agora vai, entendeu? Funciona. Você fica mais concentrado. Sim. É engraçado isso, né? Mas por exemplo, eu criei vários projetos para minha companhia, aproveitando desse período em que a gente precisou ficar em casa mesmo. E foi muito produtivo, porque eu consegui colocar 12 projetos que eu tinha em mente e que estavam parados por algum motivo. E eu consegui planejá-los, né, de uma forma muito bacana para funcionar assim. Ó, o Wendel, eu faço RH e AD. No começo fiquei um pouco duvidoso. Todo mundo, né? Quem nunca teve contato com online, acho que é relativamente comum, mas agora a tendência é essa, e essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas vai deixar alguns legados bons também, né? Principalmente essa questão do avanço aí da tecnologia, que todo mundo teve que meio que se virar nos 30, aprender coisas que talvez se não fosse a pandemia a gente não ia se preocupar em aprender agora. Muito, né? Nesse sentido foi bom. É, eu penso, assim, Luísa, que a gente precisa tirar as coisas boas dos momentos difíceis, né? No meio da pandemia, né? Eu fui dispensado do meu serviço em maio. E é claro, como qualquer pessoa, a gente se pergunta o que vai acontecer, o que você vai fazer da sua vida. E aí foi quando eu parei e eu falei assim, eu vou organizar os meus projetos. Tanto de vida profissional quanto de vida pessoal, né? E aí foi quando eu comecei a fazer o curso de social media. Na verdade, eu nem tinha essa questão de trabalhar com isso. Eu fui fazer porque eu primeiro achei um valor acessível, né, no sentido de que assim, pô, vamos lá fazer, entendeu? E aí logo em seguida veio essa oportunidade de estar trabalhando com isso. Claro que não é um trabalho CLT, eu trabalho assim muito hoje pelo que eu estou fazendo, mas veio no momento super certo na minha vida. E foi uma Muito bom. oportunidade. Ó, o Rogério mandou. Nunca imaginei que fosse dar aula de teatro à distância. Ah, é seu parceiro de profissão, Rogério. Ah, Rogério, eu acho que ele é professor de teatro da minha mãe. Beijo, Rogério. Somos dois, viu? Saio online.
Nunca na minha cabeça. Nunca. Inimaginável, né? Imaginável. Eu, assim, quando falaram assim, André, vamos. Porque eu tinha um outro musical que eu ia começar e que eu tinha feito a troca bem no momento da pandemia. E aí o pessoal falou assim: vamos fazer a leitura branca desse texto. Eu falei, ok, vamos fazer. Foi, pensa, uma chamada de vídeo com 35 pessoas, né? Fazendo leitura branca. Foi maravilhoso, assim. Hoje eu falo que incrível. Mas, assim, é muito bacana você se redescobrir, você se reinventar, você se ressignificar também. Né? A arte, ela é viva, então deu super certo. Depois eu comecei a fazer ensaio, então eu ia direcionando algumas coisas. Eu criei coreografias à distância, né? A gente fez duas gravações de vídeo de duas músicas só com ensaio online. A gente só chegou para gravar juntos. E, Que demais. meu, funcionou. Nem você acreditou. O primeiro aconteceu, né? A gente falou, olha, nesse dia eu tinha um cast, inclusive. E aí, no lugar do casting, eles cederam pra gente fazer a gravação do vídeo. Aí eu falei assim, olha, era aí mais duas meninas. Eu falei assim, olha, meninas, a gente não tem como ficar passando. Então, assim, terminou o casting de vocês e o meu, a gente só vai gravar. Certo? Certo. Ensaiamos umas 3, 4 vezes online. Eu primeiro criei, mandei os vídeos, depois fazíamos as chamadas para limpeza de algumas coisas e a gente gravou. Assim, passamos umas 4 vezes só para poder limpar a direita e a esquerda, porque às vezes fica essa dúvida de direita e esquerda. Mas gravamos super gostoso, assim. Foi o primeiro Certo. momento que eu falei assim, olha, gente, isso que é redescobrir. Luísa, tem uma Exato. pergunta do. Acho que o Wendel perguntou se você também faz artes ou se você faz só parte do gerenciamento de social media. Acho que foi isso. Olha, eu amo. Eu falo que eu amo a parte de artes. Eu cuido porque, assim, eu tenho minha companhia, então eu também preciso fazer isso. Né? Não é o meu foco 100%, né? Não, a questão de criação de artes não é 100% uma coisa que eu domino, mas eu faço, sim, gosto, mas não é 100%. Eu não... Respondido, Wendel. André, se você fez algum processo de desenvolvimento pessoal ao longo da sua carreira, alguma coisa que te ajudou aí a se encontrar ou se planejar melhor, que você Sim, possa compartilhar? eu fiz com uma profissional incrível, Luísa. É, eu vou falar. Inclusive, eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar. Da mudança que foi na minha vida ter feito esse processo com a Luísa. De, de redescobrir muitas coisas. Inclusive, né, agora, no meio da pandemia, a minha escola ia ficar pronta. Só que por causa da pandemia, eu preferi deixar ela para o ano que vem, por hora, né? Porque é uma escola de artes, ela precisa ter contato, precisa de pessoas, e não daria muito certo abrir uma escola no meio da pandemia. Então deixei para depois. Mas ela me fez perceber aquilo que me motivava. Então, toda essa parte de artística que hoje eu me empenho 100% praticamente, foi desse trabalho que eu desenvolvi com a Luísa, e que foi, para mim, maravilhoso. Eu tenho todos os quadrinhos ainda, eu refaço eles muitas vezes. Né? Eu aproveitei a pandemia para refazer ele no geral, assim, porque eu tinha algumas outras prioridades. Então, façam, gente. Quem puder fazer. Deixa eu só contar para o pessoal. O André, ele foi meu cliente de coaching. Então, ele passou pelo processo de coaching comigo. A gente fez aí um processo de 10 sessões. E o coaching, ele sempre tem um objetivo, né? Então, não é terapia,
Não tem nada a ver com questão de terapia, a gente não mexe com questão de passado, a gente tem um objetivo e traça um caminho para atingir esse objetivo. E ao longo desse processo, geralmente o cliente acaba tendo algumas descobertas, alguns insights, e isso é muito bacana. Fico feliz que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Muito, nossa, foi. Eu acho que foi o start de eu falar assim: eu preciso seguir essa área de uma forma mais justa comigo. Eu percebi que eu não estava sendo justo comigo. Eu dividia meu tempo em coisas que talvez eu não precisava, em coisas que não me faziam, né, sentido estar ali. Então eu comecei a dividir meu tempo entre família, trabalho e arte. E eu tinha outras coisas que não tava, não ia me fazer bem, enfim. E foi quando eu fui me redescobrindo. Foi ótimo. Foi incrível. Que bom. Bacana, fico feliz. Que fofo. Deixa eu ver aqui. O Wendel mandou 2 dias de live, você aprende a se superar com o Teruya, que foi a live de ontem, de educação física. No segundo dia, o André mostra que na pandemia dá para se redescobrir. Obrigada, Luísa. Vocês têm que agradecer aos convidados, gente. Eu só estou aqui intermediando. Tem que agradecer a eles. Mas eu acho que é bem isso. Para mim, Luísa, eu vou falar que a pandemia me assustou muito, porque a gente entrou em março, né, na pandemia. E até aí tudo bem, eu tinha um emprego estável, né? Então, março, abril, ok. E a minha vida seguia, tipo, normal. Fui dispensado no começo de maio, e foi quando eu falei. Primeiro que assim, eu sou muito grato a Java. Só que foi quando eu falei assim, talvez seja uma oportunidade de eu recomeçar muitas coisas, muitos projetos que estavam guardados. Oi? Não tô te ouvindo. Meu Deus. Não tô te ouvindo, Luísa. Não tô te ouvindo. Não escuto você. Vocês me escutam? Não. Tá. Vamos fechar e a gente abre de novo. Tá. Vamos fechar?